Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou com a minha amiga Bartilha. Seja muito bem-vinda ao Graça Podcast. Eu espero que a nossa conversa possa ser leve, se sinta acolhida, se sinta em casa, realmente como você faz com seus clientes de Direito de Família. Eu queria, Bartilha, que tu conversasse um pouquinho sobre a tua vida, sobre como você chegou até aqui, o teu início da advocacia, tá? Porque a intenção do podcast é exatamente ajudar o jovem advogado. E eu quero que você se apresente, primeiro de tudo. Vamos lá. Meu nome é Bartilha Caldas. Eu sou paraibucana, na verdade. Eu digo a todo mundo que há 6 anos que eu moro em Recife. Então, a minha história até vou lhe surpreender, que eu também sou uma jovem advogada. Eu só tenho 3 anos de OAB. Caramba! Sim. Não sabia. Jurava que tinha mais. A questão do posicionamento, tá vendo? É muito importante o posicionamento digital. E o aprofundamento, os estudos, que são dicas que a gente vai dar aqui. Uhum. Mas, de início, eu queria estudar para concurso, né? Então, veio a pandemia, eu sempre estudei para concurso, que eu terminei meu curso de Direito em 2018. Então, eu sempre estudei para concurso. Só que veio a pandemia, eu fiquei naquela, como é que vai ser os concursos, tudo paralisado, vou estudar para a OAB. E eu casei, vim morar aqui em Recife, meu marido é advogado, já tinha um escritório, já advoga há 20 anos aqui em Pernambuco. E eu disse, vou entrar de cabeça no escritório, vou formar meu nome, que eu não conheço ninguém aqui em Recife. E assim foi. Fiz a OAB aqui em Recife e atualmente escolhi Direito de Família para atuar. É uma área que eu gosto. E uma dica para os jovens advogados, que eles têm que encontrar um nicho. Sim. Um nicho que se sintam bem, que goste, que se entreguem de corpo e alma, porque a gente tem que saber onde a gente quer atuar. Isso é muito importante no início, quando a gente tira a OAB. Senão a gente desiste. Era uma coisa que a gente estava falando hoje de manhã. Então, assim, é de extrema importância que você faça todo o seu curso, vá vendo o que você se identifica mais, e quando você tirar o OAB, você já ter um direcionamento. Independente de apadrinhagem, independente de qualquer coisa, porque a gente escuta muito quando a gente termina o curso, né? Vai ser mais fácil para fulano porque tem alguém já com escritório formalizado. Ou vai ser mais difícil para quem não tem. E eu venho a dizer que, pela minha experiência, eu tenho um marido que já tem 20 anos de advocacia, já tem um escritório há 20 anos, e para mim se tornou difícil da mesma forma. Por quê? Porque a cartela de cliente é dele, não é minha. Fora o peso, que era exatamente o que eu estava conversando em outros podcasts, o peso que você traz, né? Porque exatamente. O peso dele já ter 20 anos, você querer se igualar um pouco, você ser jovem advogada, e as pessoas, mas é a mulher dele? Como assim? A mulher dele não consegue fazer isso? É que nem pai e mãe. Eu estava falando antes em outro podcast, gente, a dor de cada pessoa é diferente. A dor é porque não tem cliente. Outro, a dor é porque talvez tenha um cliente, mas vai ter um nível de exigência muito grande. Então, é o que eu digo, independente, eu falei muito isso, tenho falado isso em todo podcast. Gente, independente da dor que você sinta, respeite a dor do outro. Exatamente. E assim vem as frustrações, né? Que a gente sempre é aquela busca incessante. A gente sempre, quando termina o curso, os jovens advogados têm aquela... Eu falo como minha própria experiência. A gente tem aquela visão de querer ser grande, de querer ser aqueles advogados renomados, da gente só enxergar aquela coisa bonita da advocacia, mas que muita coisa a faculdade não ensina a gente. A faculdade não ensina a gente a captar clientes, a faculdade não ensina a gente a vários outros tipos de direcionamento com relação a escritório, com relação a financeiro, com relação a prospecção. Então, assim, a gente termina, faz OAB e pum, você tem um negócio na sua mão. O que é que você vai fazer? Exatamente. É muito difícil isso. Então, assim, de fácil não tem nada. Agora, tem as partes boas. Tem sim. Mas, assim, é como qualquer outra profissão e qualquer outro trabalho. É árduo. É um passo de cada vez. Então, assim, você vai se construindo, você vai quebrando a cara, vai se fortalecendo, vai querendo desistir, como a gente começou. Eu brinco que eu digo que é casamento. Você que é casada, eu já fui noiva. Não casei ainda. Eu disse que depois que eu terminar todo o podcast, terminar esse ano, eu vou me permitir namorar. Porque hoje não dá tempo na agenda pra namorar. Aí eu penso no namorado, quem sabe eu caso.
Eu pensando na questão da advocacia, eu penso muito assim, que é como casamento. Tem dia, de vez em quando, dá vontade de jogar uma água quente. Quando eu era noiva, de vez em quando dá vontade de matar, a gente não brinca sempre. É que tem dia que dá uma vontade de desistir, tem dia que não dá. Porque nem tudo na advocacia é mil maravilhas. E é isso que eu bato mais uma vez em mais um podcast. É o mal do Instagram. De acreditar que tudo é pra ontem, que o 10K já vem agora. Como você disse, porque o marido dela tem 20 anos, então a carteira de cliente deles vai para ela. Nem sempre, não significa que isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas também não pode. Ninguém pensou, que é uma das perguntas que eu vou te fazer, é perto, tá? É relativamente perto, mas você se mudou. Da Paraíba para cá. Então, existe uma adaptação. Eu tô dizendo que eu me mudei daqui para Portugal para fazer mestrado por causa do meu ex-estudo. E é difícil. Muito, muito difícil. Sem conhecer ninguém. Lá você tinha um rol de pessoas que você poderia ser seus clientes. E aqui começar tudo isso para ti do zero, com a OAB na mão e com tudo isso que te exigiam em relação a ele. Como é que foi? Foi muito difícil e ainda continua sendo, né? Porque para mim sempre é uma experiência e uma construção. Porque, por incrível que pareça, minha primeira cliente foi de João Pessoa, não foi daqui. Meu primeiro processo protocolado no PJE foi no PJE da Paraíba, não foi de Pernambuco. Então, assim, continua sendo um desafio. O Instagram, as mídias sociais, me ajudam muito. Eu gosto muito de comunicação, sou muito comunicativa. Eu compartilho muita coisa nas redes sociais. Confesso que eu não compartilho muita coisa relacionada ao direito. Né? Como muitos advogados fazem, eu tenho um Instagram próprio só para o direito. Eu acredito nas redes sociais, por isso que eu estou aqui. Conheci você através das redes sociais. O que me facilitou muito também foi o quê? Foi fazer amizades, entrar em questões sociais, para conhecer novas pessoas, para fazer network. E aí você conhece uma pessoa que me traz a outra pessoa, que me trouxe até você. Sim. Então, assim, para nós mulheres também é mais difícil ainda, porque, por incrível que pareça, eu tenho que bater nessa tecla. A advocacia ainda é um mundo muito machista. Com certeza. Né? Dói dizer isso, mas ainda a gente vê pelo próprio tribunal. Temos muitos avanços. Principalmente porque você é uma mulher muito bonita, nova. Foi uma das perguntas que eu fiz hoje pela manhã no podcast. Muito bonita, nova. Adora, você tem uma vida saudável, então um corpo totalmente estrutural. Então até quando a gente vai diligenciar, é impressionante isso. Eu tô dizendo porque no escritório que eu trabalhava, e aí por isso que eu me frustrei com o direito, hoje falando um pouco com Isabela Lessa, eles faziam, não, manda a Graci, porque o despacho sai mais rápido. Acontece muito. E isso me deixava muito triste, porque assim, então é o meu corpo e o meu rosto que vai me fazer ser boa advogada ou não ser boa advogada. Eu acho que não tem isso. Eu acho que a advocacia... Mas é como você disse, ainda é um mundo de muito machismo. É um mundo de muito machismo e é um mundo que, assim, a gente ainda sofre e tenta quebrar todas essas barreiras. Sim. Então, às vezes, olha pra gente e diz assim, nossa, como é a postura. A gente tem... Que fazer uma postura muito séria. Uma postura muito séria, a gente tem que falar mais sério, com mais vigor. Chega numa determinada audiência, eu já escutei de juízes numa audiência, brincadeiras sem nexo, e você ter que ir pela ordem. Estamos aqui para tratar um assunto da cliente. Isso não tem nada a ver. Então, assim, você tem que ter uma outra postura, você tem que ter um olhar diferenciado e, dentre outras dificuldades que nós, mulheres, né, sofremos, enfrentamos aqui na nossa sociedade, mas que na advocacia também não é diferente. Mas que temos nós, né? Você, nós, a gente tem que ser muito unida. Eu costumo dizer que as mulheres não gostam muito de união. É o grande mal, porque se a gente se unisse mais... Nossa voz... Seria, e eu acho que o podcast, quando Valéria começou a falar e eu comecei a pensar no que eu queria fazer para ajudar a Jovem Advocacia, eu disse,
meu Deus, eu vou deixar de ser jovem advogada daqui a um ano. Já fiquei triste. Todo mundo até brinca comigo. Eu nunca vi uma pessoa ficar triste que vai deixar de ser jovem advogada. Eu vou, gente, vocês têm um desconto arretado. Eu tenho um desconto e um monte de curso. Por que vocês estão reclamando que é jovem advogado? Tá vendo que o cliente não quer saber que eu sou jovem advogada? Na anuidade. Eu tenho na anuidade. Eu vou para um monte de curso da UAB. Quando eu vou me inscrever em algum cursinho de alguma conhecida minha, mais barato. Eu sou jovem advogada. Eu digo logo, sou jovem advogada. Então, assim, tem seus pontos positivos que a gente pode aproveitar. E eu acho que a advocacia tem muita essa questão ainda da desunião. A questão do ego ainda é muito forte. A gente precisa dar mais as mãos. E quando a gente pensa isso no cunho de mulheres, isso ainda é pior. Ainda é pior, concordo. Muito pior. Isso machuca porque eu faço... Caramba, a gente que era para se apoiar, um exemplo hipotético. Estamos aqui no podcast, eu não faço mais família, você faz família, então a Bartilha é competente, eu tenho que indicar para Bartilha. Não, mas eu não vou indicar para Bartilha porque simplesmente Bartilha é bonita, Bartilha pode ser melhor. Ela deve ter muito cliente. Isso, coisas... Os pré-julgamentos. Exato. Por exemplo, eu acompanho você nas redes sociais e você tem o hábito de fazer exercícios físicos. Por isso que eu até brinquei, eu disse, caramba, ela é maravilhosa, porque você consegue dividir a vida. Agora mesmo a gente tá numa luta incessante. Eu contratei um personal, porque devido à questão dos burnout, o meu médico disse, olha, tu tá trabalhando 12 horas de novo por dia. Então, vamos fazer assim, vamos voltar e pelo menos faz um exercício físico aí. Bela estava hoje de manhã e disse, olha, Graça, eu sou presidente da comissão da mulher, mas assim, eu faço exercício físico, eu sou professora, para fazer isso tudinho eu faço exercício físico para dar uma endorfina aqui, dar uma ajudada. Então, trata de tu também fazer isso. E quando eu acompanho, eu faço, como é que ela consegue? Só que eu olho no grau de admiração. E eu acredito que tem gente que olha no grau não. O marido... Como fosse fútil, né? Exato. Não, o marido dela tem dinheiro, então para que eu vou indicar? Para que eu vou ajudar? Então, eu acho que isso tem que desmistificar. E o jovem advogado geralmente não ajuda o jovem advogado. Não ajuda. Isso para mim me incomoda. É um problema que a gente tem que lutar bastante com relação a isso. Eu acredito muito na comunicação, sabe? Sim. Eu acredito que a gente tem que aprender a separar as coisas, o mundo virtual do mundo real. Assim, o Instagram, ele é uma ferramenta poderosíssima, mas também destruidora. Com certeza. Então, assim, eu gosto muito de compartilhar minha rotina, eu gosto muito de falar da vida saudável, porque desde criança eu pratico esporte. Então, para mim, é uma ferramenta para me ajudar a passar o dia bem, a encarar situações, a trabalhar minha saúde mental. O exercício físico eu trouxe para minha vida para isso. Porque eu já fui uma pessoa que já pesei 96 quilos. Então, eu tive todo um processo de emagrecimento há mais de 10 anos atrás. E hoje eu trouxe para mim não só para emagrecimento. Hoje eu trouxe para um estilo de vida, para me sentir bem, para me poder acordar, fazer um exercício e poder tocar o dia bem. Então, assim, a atividade física que eu sou fã, porque todos os estudos comprovam. Com certeza. Assim, que melhora mesmo a sua vida, a sua saúde mental. E volto a dizer a questão do jovem advogado, que, assim, a divisão das tarefas, a organização é primordial. Eu acho que você tem que ter o tempo para tudo. Sabe? Você tem que ter aquele tempo de planejamento do que você vai fazer no seu dia. Você tem que trabalhar a sua saúde mental. Advogar não é fácil. E eu já ia te perguntar, tu é de família? E Bela falando hoje que era de família. E eu já entrevistei agora nos podcasts, acho que umas 5 de família. Porque minha vida era família. Eu até brinquei com elas, disse, ótimo. Val anotou ali, disse, Graça, mandei aqui, tem tudo aqui do escritório. Tudo de família agora, já remete pra lá. E elas te remetem de saúde. E aí eu te pergunto, pra ti, escolheste família, mas tu tem sentido que é pesado? Direito de família é algo bem, bem peculiar do direito. Eu digo porque envolve muito o emocional. Sim. Sabe? Direito de família, além de advogado, você tem que ser psicólogo. Então, assim, é tão engraçado que, assim, você tem que ter um psicológico muito bom. Porque até numa audiência de família, o bicho pega.
Acho que eu vou, como eu era mediadora, eu chego nas audiências e peço para acordar. Você fez aquele post essa semana nos stories, só para esclarecer para os meninos. Ela fez um post que eu queria repostar no meu, só que eu queria repostar no feed. Eu ia hoje pedir no podcast oficialmente. Porque ela foi e ela fez assim, gente, para que chegar na execução? Eu vejo o jovem advogado dizendo que quer litigar. Não, ele quer litigar. Ele tem a possibilidade de conseguir 2 divórcios consensuais e um divórcio litigioso. Ele decide pelo litigioso. Em vez dele conseguir 2 consensuais, que ele vai conseguir o dinheiro muito mais rápido, vai se livrar daquele cliente. E aí, quando eu entrei no teu Instagram, que tu estava falando já na fase de execução, eu disse, meu Deus, um negócio tão fácil, para que o advogado não conciliou ali e esperar chegar na fase de execução? Exatamente. E que hoje, né, eu vejo também as histórias dos advogados antigos, né? Tem isso também. Escuto muito. Mas hoje nós temos várias ferramentas, né? A questão das tratativas administrativamente. Né? A gente tem a liberdade. Café, pelo menos. A gente tem a liberdade também dos cartórios, sim, né? Da nossa facilidade extrajudicial. O extrajudicial hoje é muito forte. Mas tem advogados que se negam a fazer extrajudicial, que colocam empecilhos, que colocam na cabeça do seu cliente que o extrajudicial, você vai perder, não vai dar certo isso, você vai assinar e vai se arrepender. Eu já escutei advogado falando para o cliente na minha frente, você vai se arrepender. Jesus do céu. Então, assim, volto à mesma tecla, eu sou muito fã da comunicação. Direito de família é algo que você precisa sentar, conversar de novo, conversar novamente. Tem certeza? Será que não tem uma outra forma? Porque, assim, hoje a gente tem o judiciário muito abarrotado. Né? Hoje, assim, é desumano para a quantidade de processos judiciais hoje, diariamente. Uhum. É desumano para o judiciário que a gente tem brasileiro. Mas, se os advogados abraçassem o extrajudicial, muita coisa se evitaria. Porque o caso dessa semana, justamente, eu fiquei abismada, porque assim, deixar o seu cliente já ter bloqueio, bloquear conta, bloquear carro. Sem necessidade. E o cliente sem saber de nada, porque o cliente não sabe. Porque eu tenho certeza que se eu sentasse com o cliente e dissesse, vamos arrumar uma forma, a gente parcela, a gente negocia. O cliente vamos aceita fazer na hora. preço. Gente, negociar. Exato. Então, a gente pode evitar muita coisa negociando, muita coisa. Só que ainda temos muitas barreiras. Eu durante um tempo, né, quando eu fazia ainda no começo, fazia todas as audiências do escritório. E aí, como eu já era mediadora, ninguém queria ir, me botava para ir. Só que quando eu começo a audiência, eu começo, gente, vocês têm alguma proposta de acordo? Querem negociar? E aí, naquela brincadeira toda que eu sempre fazia, brincava, fazia o rapó, os quebra-gelos. Depois que ele não aceitava, eu começava a instrução. E um advogado ficou chateado comigo. Inclusive, hoje ele passa por mim e não fala. Porque veja bem, a gente tentou o acordo, Bartilha. Não conseguimos. Então, tínhamos que começar a instrução. Eu tinha minha testemunha estava no outro andar. Então, minha testemunha subiu. Não tinha motivo para chateação. Só que, assim, para ele não gostou. Porque a testemunha ia prejudicá-lo. Eu vejo assim, sabe? Eu vejo que tem alguns advogados que eu acho que não é nem questão de advocacia antiga ou não. É como que eles quisessem mostrar serviço. O tempo que eu passei em Portugal e todo mundo brincava, jurava que a minha vida era, como você está dizendo, né? 1000 maravilhas. Tudo lindo. Tudo lindo, não tinha nada de lindo. Era me lascando de estudar mesmo, como eu brinco com os meninos. E eu via que lá os cartórios fazem o que você fala. Eles chamam lá de conservatória, mas essas conservatórias a gente conseguia resolver até as questões com as crianças. E eu fico muito preocupada, porque eu acredito que o Brasil, ao longo desses 5 anos, comece a existir essas possibilidades, sabe? Pra esse. Exato. Então, eu não sei dizer se a advocacia ou se a jovem advocacia está pronta para exatamente essa problemática que você está falando. Porque é tão mais fácil contratar você e fazer tudo extrajudicial, você já tem toda a comunicação, você senta, você conversa, porque
eu tenho uma questão que eu noto logo se a pessoa tem a comunicação, se tem a questão da empatia, porque eu passei muito tempo estudando isso, são 10 anos. Antes mesmo de ser advogada, eu já estudava mediação, eu já estudava comunicação não violenta. Então, assim, eu sempre gostei. E até hoje eu continuo estudando negociação e comunicação não violenta. E quando você me falou, me veio um atendimento no mínimo empático. Não é um cliente, não é um processo. É no mínimo uma experiência do cliente que você quer. Você quer que aquele cliente seja o cliente que vai lembrar de você. Porque você fez o recomeço. Eu digo que família é um recomeço. Porque o amor, quando ele acaba, é muito difícil. É muito difícil. Você é amor, eu digo que o divórcio é a morte do amor. Eu conversei muito isso ano passado com a Andréa Pachá, dizendo para ela o quanto o divórcio é a morte do amor e o inventário é a morte física da pessoa. Então, assim, em meio a tantas situações, ainda ver, como você está dizendo, advogados que litigam sem qualquer necessidade, que abarrotam o judiciário, que a gente vê o judiciário cada vez mais lotado, pessoas que eram para dar as mãos e não estão dando as mãos, por bobagem, eu acho que a gente está indo no caminho certo. Não é o podcast, não é a Grace, é mais, é um propósito que pode ficar, é a Bartilha que pode ter voz para falar, é dizer, olha, eu vim da Paraíba, mas hoje eu tô aqui e não é o meu marido, sou eu vou pra academia e eu acho que, no meu caso mesmo, para ser bem sincera, me motiva. Como eu disse, eu fiz, poxa, se você vê todos que você vai, geralmente eu boto o coração dentro, poxa, ela consegue ir. Acordo 4 horas da manhã. Pra poder ir, eu disse, a vida dela é uma pizza, ela consegue dividir, no ano novo ela saiu, eu curti, eu disse, caramba, ela saiu. Então, assim, saber equilibrar. E você falar, olha, eu sou jovem advogada, mas eu faço tudo isso. E é de orgulhar, é de trazer pra eles a ideia de, é possível. Isso. É possível. É possível tudo aqui que você disse. É possível também a gente quebrar essa barreira com relação aos advogados. É possível a gente continuar nos comunicando, falando dessas dores, para que os jovens advogados eles possam ter a percepção da realidade. Que eles têm que estudar, que acabou o curso, formou, o estudo é diário, né? Você tem que estudar como atender um cliente, você tem que estudar a questão financeira, como manter um escritório, você tem que estudar empreendedorismo, você tem que estudar várias outras coisas. Eu estudo muito comunicação, que eu gosto da questão da comunicação. Fiz um curso de 1 ano de oratória. E assim, é muito importante. A gente tem que estar sempre buscando nossa melhora com relação a tudo. E a melhora a gente só consegue através dos estudos. Então, assim, voltando para o lado do direito da família, realmente, já é uma dor os casos de família, né? Já é uma dor, já é as pessoas já chegam para você com o psicológico abalado, já. É um divórcio, é a questão dos filhos, alimentos para os filhos, vários outros contextos, violência doméstica. Então, assim, você tem que estar preparado. Você tem que ser aquele advogado com empatia, de chamar o outro advogado da outra parte. Vamos conversar extraoficial. E aí, como é que a gente pode? As pessoas têm que estar abertas para isso. Como é que a gente pode resolver essa situação? Para não passar 1 ano, 2 anos ali. Vamos negociar esses alimentos para a gente chegar já na audiência de conciliação, tudo bonitinho, e resolver. Exatamente. Para ninguém sofrer. Porque eu digo muito aos meus clientes, a separação é dos pais, não é dos filhos. Tem situações que é muito desgastante. Então, quanto mais você advogado, tentar ser mais justo, tentar ser mais célere, tentar comunicar, tentar negociar, para mim, isso é fantástico, porque você acaba resolvendo o problema dos 2 clientes. E fica todo mundo bem. E você não vai feliz. E você não vai deixar de ter seus honorários. Pelo contrário, vai ser mais rápido. Quando eu fazia família, eu brincava no Instagram. Vai ser mais rápido. Eu acho que eu até comentei, quando eu fui pro negócio Mulheres do Brasil, que eu gostava de divorciar o povo no cartório na sexta-feira. Lembra? Lembro, Porque sim. eu disse, gente, não tem nada melhor. Eles já não estão brigados mesmo. Na sexta-feira, cada um já leva o seu sextou. Era o dia que era mais tranquilo pra mim. E eu achava que, assim, cada um podia seguir sua vida. Eu acho interessante quando você fala disso, de poder conversar,
porque isso faz com que outros advogados, ainda que ele esteja resistente no início, mas depois ele começa a refletir. Temos que refletir a respeito desse ego. Não é porque é meu cliente, né? Não é meu cliente e eu vou compra a levar briga até do o fim. cliente. Tem advogado que compra a briga do cliente e fica com raiva de você, né? Às vezes, e o que acontece muito também, e que a gente tem que ter muito cuidado, é nas petições. É sangue. Você tem que ser técnico. Você está ali para falar de direito. Uhum. Você não está ali para... Gente, é cada petição que você vê, você lê e diz assim, eu não acredito. Eu já tive petição de ler, né? Por isso que eu disse, não, eu vou para a saúde, porque eu sou apaixonada por crianças autistas. De ainda citarem a traição, colocarem as fotos da Detalhes. Aí eu fiz, Jesus, a que ponto vamos parar? Ou quando um advogado tem uma decisão negativa dentro do processo, aí ele vem falar coisas que não tem nada a ver, falar coisas de você. Não, porque o advogado não agiu da forma correta. O advogado deixou de fazer isso, o advogado deixou... Gente, vamos ter ética. É muito difícil advogar hoje no Brasil, mas a gente tem que ser comunicativo, a gente tem que ser empático, a gente tem que trabalhar mais tecnicamente. Porque a gente... O problema é do cliente, né? Porque a gente trabalha, a gente vê processos que dizem, eu não acredito que eu estou lendo, eu não acredito que eu vou ter que discutir judicialmente essa questão. Não acredito. Então, assim, é um desafio aos jovens advogados. A gente não está querendo criar bichos. Não. A gente está aqui querendo que vocês se fortaleçam. É uma profissão muito bonita. É uma profissão essencial. Sabe? Mas é uma profissão que requer muito preparo. Tem muitos advogados, um batendo no outro. Tem. Mas poucos bons. Mas poucos bons. Por quê? Aprendi e trago isso para a minha vida e digo a todos os meus amigos, colegas de profissão, não importa a quantidade. Você tem que ter qualidade. Não precisa você ter 1000 processos no PJE. Se você não dá conta desses 1000 processos, se você não se doa, se você não estuda, se você não é técnico naquilo, sabe? Não adianta. Você se frustra. Porque, além da dificuldade do andamento processual, pelo abarrotamento, claro, do judiciário, você acaba se frustrando, porque você vê que a quantidade, você não está ali dando o seu melhor. E o cliente nota. O cliente nota. Porque, assim, aquele cliente, ele volta se ele tiver um bom atendimento. Se ele tiver... Gente, às vezes o cliente quer só uma satisfação. Advogado, a gente até vê os memes, a gente ri, mas quando a gente vai para a realidade, a gente vê até aqueles memes de... Doutora, a senhora me responde. Me diga aí uma atualização processual. Aí, aqueles memes do advogado nervoso. Mas, gente, assim, já é difícil... para aquela demanda, para aquele cliente esperar aquela demanda. Sim. Né? Porém, não custa nada. Por mais que tá ali preso, morto o processo, que tem processo que eu digo, meu Deus do céu, eu vou ter que ir no fórum, porque tá morto esse processo. Cadê? Não anda. Barriga no balcão. Eu brinco, é barriga no balcão. Encosta a barriga no balcão para dar certo. Para demandar. Diligência. Mas aí, às vezes o cliente quer só um boa tarde. Olha, não se preocupe, eu tô em cima. Assim que eu tiver um posicionamento, assim que sair algum despacho, uma decisão, ele dá um retorno. Às vezes o cliente quer só isso. Aí quando você deixa de dar, já recebi clientes de outros advogados que dizem que o advogado não responde. Quando eu comecei, eu fazia muito extrajudicial. E, doutora, a senhora é rápida, o cartório é rápido. E eu, não, é porque tem cartórios que realmente são mais rápidos aqui em Recife. Eu dizia, não, é normal. Doutor, olha, eu tô tentando dar entrada nesse inventário há quase 4 meses. Como assim? A Cefaz está demorando? São coisas que a falta do responder, a falta de se colocar no lugar do cliente, é como você falou uma coisa muito importante, que poucas pessoas notam. A gente tem uma profissão essencial. Isso. E a gente não nota, a gente pensa, o médico é uma profissão essencial, a gente coloca outros profissionais, é tanto que a gente pode falar da consulta. Você, não tem como uma advogada familiarista aguentar tanta dor ali, no mínimo 1 hora, e não cobrar uma consulta. É desumano. É desumano. No início eu não cobrava,
E depois eu comecei a ver, meu Deus, é desumano. É um E período... o que os jovens advogados precisam também passar por essa etapa, que é a precificação. Que dói. É muito difícil no início. E quando a gente pensa que na realidade se a gente precificar, ele vai embora. A gente não sabe. Se a gente coloca um valor e ele aceita, aí na minha cabeça ficava, porque eu já passei. Às vezes você tem pena do cliente, né? Tenho pena do cliente. Aí eu fazia, não, eu vou diminuir, porque o coitadinho, a minha mãe sempre foi muito minha parceira, principalmente com essa parte de contabilidade. Coitadinho não, o aluguel. Aí eu, vamos aumentar mais um pouquinho? Eu aumentava. Hoje não, hoje comecei a ir na tabela, olhar depois, fazer tudo certinho. Mas no início não, no início eu olhava, eu tinha pena de tudo. E aí eu disse, não, eu tô precificando muito errado. Tem todo um desafio. Tem todo um desafio, mas você aprende. O que é bom é esse. Depois a gente olha pra trás, aprende. A gente ri e aprende. Eu saí de família porque eu gosto, mas eu criava uma dependência muito grande com os clientes. Assim, eram 3 horas da manhã, não tinha problema. Meu contrato, ele tinha a questão de hora extra. Eu coloquei, chegou uma época que eu cheguei a colocar. Mas assim, não devolveu a criança. Não tinha problema. Ligava para a advogada. Porque a advogada ligava para ele. Por essa questão da escuta e tudo. Então, eu comecei com outras situações também, eu disse, e fazendo cada vez mais saúde. E me apaixonando pelas crianças autistas, pensando que era um propósito. Eu disse, poxa, saúde é o meu caminho, é o que encontrou. Me encontrei, e aí foi onde disse, poxa, agora eu já tinha feito mestrado lá, já estava agora para apresentar. Eu disse, erro, não erro? Eu fiz, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu posso também em algum momento fazer. E a gente mudar, sabe? É isso que eu acho. Por exemplo, o que você falou no Instagram, nunca eu deixaria de contratar você. Se eu tivesse hoje um caso, um exemplo hipotético de empresarial, eu procuraria você. Por quê? Porque vai resolver rápido. Você tá entendendo? Porque eu sei a pessoa. Quando você fala pra mim que não é só um número de processo, pra mim, e é isso que eu sinto no Instagram, por isso que eu tenho tentado até trazer para o pessoal vídeos mais reais. Isso. É trazer muito importante. É muito importante porque o que eu vejo muito no Instagram é aquela questão, aquele post pronto falando da lei, aí aquela pessoa que não tem a ciência de como funciona todo o andamento do processo, o andamento do direito, aí, tá advogado perfeito, olha o que ele postou. Bonito, não, e ele é perfeito. Perfeito, vai ser isso. Só que o que é que acontece, gente? Direito, ele migra para vários caminhos. Não é aquilo que está ali no post que vai ser generalizado por todos. Então, assim, cada decisão judicial, cada processo tem sua peculiaridade. Então, quando eu falo com as pessoas, eu digo, gente, vamos ter muito mais cuidado. Às vezes eu falo com colegas, eu digo, vamos ter cuidado, porque a gente não pode generalizar as decisões. Porque vem um cliente para você e diz, porque postou ali, disse que tá dando tudo certo ali, aquela situação, aquela lei disse que pode isso, aquilo. Acabou. Então, acabou, se eu vou ganhar, é causa ganha. Gente, não é assim. Em família que tem muito isso. Quando começou os alimentos compensatórios, então... Martíria, muito obrigada, de verdade, por ter vindo. Eu espero de todo o meu coração que você continue sendo essa advogada de família, que não seja só um número de processo, que é o que eu sempre digo. O que puder contar comigo, tá aqui, o podcast está aberto, os eventos, você sabe que sempre estão abertos para você. A Mulheres do Brasil uniu a gente, eu espero que não separem, que a gente possa realmente... dar as mãos para mais e mais mulheres para poder estar aqui também. Então, muito obrigada. Me sinto muito feliz em estar aqui pelo seu convite. Assim, desde a primeira vez que eu lhe vi, me encantei. Eu gosto de pessoas assim, verdadeiras, sorriso frouxo. Que esse seu podcast seja só mais um passo positivo na sua vida, porque isso é uma ferramenta muito boa. Comunicação. As pessoas que você traz aqui para falar de direito, para falar da vida real, isso aqui é muito importante. E os jovens advogados que você está abrindo os olhos. Se eu tivesse referências na minha época, assim, que não foi tão longe, mas se eu tivesse pessoas que tivessem me dando mais dicas, seria mais leve.
E me sinto muito feliz de estar aqui, que possa ter vários outros encontros. Se Deus quiser. Eu espero. Também queria que o que eu estou fazendo por eles, alguém tivesse feito por mim. Mas eu espero que... Estava pensando sobre isso. Eu estou fazendo por eles e depois eles vão fazer por outras pessoas. Sempre. Então, um beijo, gente. Obrigada. Encerramos mais um podcast.